O mundo é movido por tecnologia. Certamente você deve concordar comigo. Afinal de contas, quando tecnologias falham é um problemão no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas a tecnologia, ela provém da ciência. Ela é a aplicação do conhecimento científico já consolidado. Mas olha só, entre algo que está sendo pesquisado lá nos laboratórios de um cientista e um conhecimento tornar-se consolidado para ele ser aplicado na construção de um chip, por exemplo, existe um longo caminho. E é justamente sobre este caminho que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, mestre em microeletrônica e já passei algum trabalho escrevendo artigos. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Eu fiz uma pergunta para vocês lá na nossa comunidade, justamente para saber qual é a compreensão que vocês possuem em relação à consolidação do conhecimento por parte da ciência. E eu recebi a seguinte resposta: 30% de vocês aqui da nossa comunidade possuem essa compreensão, 61% não, e 9% talvez ficam ali em cima do muro, acham que isso tudo é um pouquinho confuso demais. Eu espero que ao final deste vídeo todos vocês consigam ter um entendimento um pouco mais global a respeito disso. Então vamos começar relembrando o que é o método científico. O método científico é a forma como nós fazemos ciência, como nós entendemos o mundo e descrevemos fenômenos. A partir dele, nós podemos entender como ocorre o fenômeno de semicondutividade e até mesmo descrever as leis de gravitação que regem o nosso sistema solar. O método científico, ele parte da observação. Nós observamos um fenômeno, por exemplo, Isaac Newton observando a gravidade. Em sequência, você vai criar hipóteses que descrevem este fenômeno, como as leis de Newton. E por fim, você vai testar isto em laboratório e ver se aquelas suas hipóteses elas estão de acordo com o que é observado. Quando você chegou em um ponto que as suas hipóteses elas realmente representam aquele fenômeno, elas vão tornar uma teoria. Ou seja, uma teoria não é aquilo que no popular nós chamamos de teoria, né? No popular, uma teoria é algo que ainda não está comprovado, é algo que eu não tenho muita certeza. Na ciência, não. A ciência, a teoria é um conjunto de hipóteses que já foram testadas e validadas em laboratório. Após a teoria, nós temos as leis. As leis são aquelas que, por unanimidade, já foram testadas e corroboradas, como é o caso das leis de Newton. As leis de Newton não possuem mais espaço para serem questionadas, já foram amplamente testadas em laboratório e validadas. Aqui está fechada a discussão. As teorias, elas ainda estão sendo testadas, elas são válidas, mas você pode ter ainda uma reviravolta, o que é muito difícil. Mas ok, deixamos isso para lá, nós já passamos no método científico, em toda a parte de laboratório. Um cientista, ele observou um fenômeno. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo bem esdrúxulo. Semicondutividade em madeira no momento em que eu coloco sal sobre a madeira. Eu fui lá, verifiquei isso em laboratório, né? Criei hipóteses, descrevi matematicamente isso, testei em laboratório e, bom, eu consegui observar semicondutividade em madeira após colocar sal nela, após dopá-la com sal. Feito isto, o que eu faço? Bom, eu vou pegar tudo isto e escrever um artigo. Este artigo vai ser submetido para uma revista científica. Lá na revista científica vai existir 2 voluntários, 2 cientistas desta área que vão ler o meu artigo, vão ver se eu não cometi nenhum erro metodológico muito esdrúxulo, vão conferir as minhas equações para ver se elas estão ok, vão conferir inclusive todas as minhas tabelas e gráficos para ver se eles condizem com as equações, condizem com os experimentos e condizem minimamente com a realidade, com aquilo que é esperado. Se tudo isso estiver ok, o meu artigo é liberado para a publicação. Josias, então quer dizer que um artigo que foi publicado, ele já pode ser considerado a verdade. Eu já posso levar em consideração então agora que a madeira com sal, ela é um semicondutor? É isso aí, posso partir para o abraço? Não. Um único artigo publicado, ele ainda não é considerado a verdade. Você ainda não pode utilizar um único artigo como uma fonte fidedigna. Aquele artigo está descrevendo aquele fenômeno sob a ótica daquele cientista naquele laboratório.
você pode ter aí diversas coisas que podem alterar esses resultados. Por exemplo, o cara pode ter uma madeira com alguma constituição diferente ali. Vai que essa madeira tem silício dentro e esse silício está aleatoriamente dopado com boro, por exemplo. E aí o cara observou o fenômeno semicondutor no laboratório dele porque a amostra dele ela já estava viciada, a amostra dele estava contaminada. Entendem? Ou seja, um único estudo ele pode estar errado, por mais que toda a metodologia tenha sido aplicada, por mais que a equipe tenha sido ética, tenha feito tudo certinho, aquele estudo ele pode ter alguma falha metodológica intrínseca à montagem de equipamentos, por exemplo. Às vezes você pode ter até um sensor queimado que viciou aquele teste. Então o que vai acontecer? Você publicou o seu artigo. O artigo está lá, para todo mundo ver. Equipes de cientistas do mundo inteiro vão olhar aquilo ali. Afinal de contas, você publicou em uma revista de ampla circulação. Então esses laboratórios vão se interessar por aquilo ali. Opa, que legal! Madeira pode ser semicondutor utilizando sal. Vamos testar isso aí aqui também. Então estes cientistas desses laboratórios vão realizar os mesmos testes, vão pegar as mesmas equações que você descreveu e vão ver se aquilo ali realmente acontece, se aquele fenômeno realmente acontece. Você pode ter, por exemplo, cada 10 laboratórios, 9 descobriram que não temos fenômeno de semicondutividade em madeira com sal e um laboratório conseguiu. Um laboratório chegou no mesmo resultado que eu cheguei no meu laboratório. Então como é que nós vamos consolidar esta informação? Com aqueles 9 que não chegaram no resultado. Aqueles 9 chegaram numa conclusão totalmente contrária à minha conclusão e daquele outro laboratório que chegou na mesma conclusão que eu. Tá, Josias, mas aquele laboratório que chegou na mesma conclusão, ele não é válido? Estatisticamente, não. Ele pode ter tido problemas semelhantes aos meus. Uma amostra que estava contaminada, algum equipamento que não estava funcionando adequadamente, ou até mesmo eles podem ter querido chegar neste resultado. Eles podem ter forçado as amostras para que chegassem nesse resultado. Isso é muito comum, por exemplo, com fármacos, né? Às vezes acontece de você ter problemas metodológicos na hora de realizar este teste, na hora de realizar o estudo. Você pode ter até mesmo pessoas sem escrúpulos que vão lá e viciam as amostras para chegar em um determinado resultado. Entretanto, você não vai conseguir ver isso se reproduzindo em uma centena de estudos. Você pode ter ali, em 100 estudos, você pode ter 10 estudos que vão dar aquele determinado resultado e 90 vão dizer o contrário. Aqueles 10 são uma amostra estatística muito baixa frente aos outros 90 que dizem o contrário. Ou seja, na hora de construir e consolidar o conhecimento, você vai pelos 90, não pelos 10 estudos que dizem o contrário. E assim nós vamos construindo o conhecimento científico e assim a humanidade vai avançando. Estatisticamente, você vai gerando centenas de estudos parecidos para corroborar aquela informação e estatisticamente você vai se apoiando na maior fatia que concordam entre si. Na maior fatia, cujos dados estão o mais parecidos e correlacionados entre si. E aí é que gera a confusão que estamos tendo durante a pandemia de Covid-19. Nós temos atualmente os chamados bancos de pré-prints. Um pré-print é nada mais do que um artigo que ainda não passou por revisão e não foi publicado. A grande vantagem dos bancos de pré-prints é que durante esta pandemia você consegue ver o que outros laboratórios estão fazendo de pesquisa e adiantar este processo de desenvolvimento científico. Se algum pesquisador na USP, por exemplo, descobre um medicamento X e ele verifica que esse medicamento X ele consegue combater a tal da doença, ele vai desenvolver um artigo e vai submeter ele para um banco de pré-prints antes dele ir para uma revista científica. Assim, outros laboratórios de pesquisa ao redor do mundo vão ver esse pré-print, vão se interessar por ele e vão realizar os seus testes. Se nós esperássemos pela publicação em uma revista, poderia levar aí de 1 a 2 meses para essa publicação sair. Enquanto isso, já tem outros laboratórios que estão testando aquela hipótese, que estão testando aquele medicamento, estão verificando se aquilo realmente procede. Até ser publicado, já vai existir uma base maior de pesquisa sobre aquilo. Então, muito cuidado. Primeiro, não é porque um artigo foi publicado que ele é a verdade. Segundo, um pré-print
ele não foi publicado, então ele pode ter muitos erros metodológicos, ele pode ter amostra viciada, pode ter um monte de problemas. O pré-print é a cadernetinha que você anota. Um bloco aceita qualquer coisa, um banco de pré-prints aceita até receita de bolo. Inclusive, testaram isto. Terceiro, conhecimento consolidado é somente quando a comunidade científica fez muitos testes e muitos artigos já foram publicados concordando entre si. Isto é conhecimento consolidado. Por isso que o seu professor ele exige múltiplas fontes para se afirmar algo. Por isso que no seu TCC você precisa colocar várias fontes que confirmem aquilo que você está dizendo. Uma única fonte não confirma nada. Uma única fonte pode ter viés e pode ter erros. Portanto, sempre busque múltiplas fontes antes de fechar uma opinião. E dado o peso das evidências, você deve mudar de opinião. Ou seja, se você concorda com X por causa de um artigo que foi publicado e de repente outros 8 artigos dizem que não é X, que é Y, devido a este peso, a estas novas evidências, você deve mudar a opinião para Y. Afinal de contas, isto é ciência. Um cientista precisa ser humilde para aceitar quando ele está errado e mudar a sua opinião. E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida de como o conhecimento científico é consolidado e torna-se um saber que vai para os livros didáticos. Se você ainda não deixou o like, cara, deixa o like aí, ajuda com o crescimento do canal, porque a plataforma do YouTube ela faz esse balanceamento aí, faz um algoritmo louco aí que verifica os likes, verifica os views, verifica a retentividade, etc, para poder mandar este vídeo para mais gente. Então gruda o dedo aí no like e, por favor, assista nossos vídeos até o final para ajudar com a nossa retentividade, ok? Siga-nos nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br e é isso aí, até o nosso próximo vídeo.